Podcast Descubra, número 1. Hoje em dia nós temos visto na igreja uma espécie de agitação. Alguns pregadores têm apresentado interpretações proféticas de uma forma diferente daquela que a igreja sempre apresentou e defendeu ao longo de sua história. Então esses irmãos, ao se depararem com esses conteúdos, que aparentemente são novos e interessantes, ficam em um frenesi. Alguns ficam maravilhados, pensando, nossa, que maravilha, que coisa extraordinária, nunca tinha visto algo igual. Porém, muitas dessas ideias que têm sido apresentadas na igreja por parte de pregadores, seja leigos ou pastores, são ideias erradas, são heresias. Vai na contramão realmente daquilo que a Bíblia fala e o espírito de profecia também. É claro que esses pregadores mostram textos da Bíblia e mostram textos do espírito de profecia também, para justificar a sua posição, dizendo, olha, está escrito. Mas não é a questão de você apenas utilizar textos da Bíblia ou textos do espírito de profecia que torna algo verdadeiro. Você pode pegar textos e manipular esses textos. Então, o objetivo deste nosso curso é apresentar de uma forma coerente qual o posicionamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia em relação à interpretação profética. Para isso, nós vamos utilizar documentos oficiais da Igreja para respaldar qual é a nossa base. Muitos irmãos se desencaminham porque não estudam as bases da Igreja. E quando se deparam com o erro, não têm condições de identificar o problema, onde é que está o problema, por que aquilo é errado. Então, esse nosso curso é para ajudar você a identificar o erro, a perceber onde é que estão ali as nuances daquilo que é uma deturpação e mostrar também qual é o posicionamento da igreja. É claro que esse posicionamento que a igreja tem é aquilo que foi construído ao longo de muitos anos com base em estudo, jejum, com muita oração e posteriormente confirmado como espírito de profecia. Então, queridos, nós temos uma base que Deus orientou. Qualquer coisa que saia dessa base, você deve se preocupar, você deve evitar. Então, para as pessoas que são sinceras, que querem realmente uma compreensão sobre este assunto, nós vamos falar sobre várias coisas, tá bom? Nesse nosso primeiro tema, que é sobre métodos de interpretação profética, você vai perceber basicamente quais são os métodos que existem, qual é o método que a igreja utiliza e quais os perigos de se utilizar métodos alternativos, tá bom? Nós vamos analisar basicamente um documento oficial da igreja, preparado pelo Instituto de Pesquisas Bíblicas da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. O nome do documento chama-se Ellen White e a Interpretação de Daniel e Apocalipse. Esse documento foi publicado na revista Parousia, segundo semestre do ano 2000. Eu vou ler partes do documento sobre essa questão de métodos de interpretação profética e vou fazer também tecer alguns comentários e assim nós vamos avançando na compreensão deste assunto. O nosso objetivo não é discutir pessoas. Eu quero que você tenha condições de identificar o erro quando este é apresentado. Então, quando você vê qualquer pessoa apresentando ideias errôneas, você vai ter como identificar, tá bom? Esse é o propósito. Então, no documento mencionado, aqui fala sobre os métodos de interpretação profética. Nós vamos começar com o método historicista de interpretação. O método historicista, quando você ouvir falar ou ler sobre método histórico, método historicista ou método contínuo histórico, todos esses termos se referem à mesma coisa. Então, o método historicista é também chamado de método histórico ou método contínuo histórico. Tá bom? Quantos métodos de interpretação existem, na verdade? Existem vários. Nós vamos destacar aqui basicamente os 3 principais. Os outros são espécie de variações dentro desses métodos. Mas vamos agora detalhar
um pouco sobre o que é o método historicista. Desde o início, os adventistas do sétimo dia seguiram um método histórico de interpretação profética para explicar os símbolos e seu significado. Algumas vezes, essa abordagem é chamada de método historicista ou método contínuo histórico, como já mencionamos aqui. O método historicista aceita a pressuposição de que as profecias de Daniel e Apocalipse destinam-se a ser reveladas e cumpridas no tempo histórico, no período decorrido entre os profetas Daniel e João, respectivamente, e o estabelecimento final do reino eterno de Deus. O princípio dia-ano, ou seja, um dia simbólico é igual a um ano literal, é parte integral desse método, uma vez que ele serve para revelar os períodos de tempo simbólico para que possamos localizar os eventos preditos ao longo da história. Essas são as pressuposições básicas do método historicista. Você tem as profecias apocalípticas, elas partem do tempo do profeta, basicamente, têm um desenvolvimento ao longo da história e culmina com a volta de Jesus, com os eventos finais, da consumação final. Continuando aqui no documento, na página 68, diz assim: Jesus usou o método historicista para interpretar Daniel quando ele anunciou: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Marcos 1,15. Nessa afirmação de cumprimento profético, ele se referiu à profecia das 70 semanas de Daniel 9, 24 a 27, que predisse o aparecimento do Messias. Perto do final de sua vida, Jesus novamente se referiu à mesma profecia. Desta vez, porém, ele apontou para outro aspecto, para o príncipe que haveria de vir e que haveria de destruir a cidade e o santuário, que está no versículo 26 de Daniel 9. Jesus menciona isso em Mateus capítulo 24, verso 15, e em Lucas 21, verso 20. Esses eventos deveriam ocorrer depois de sua morte e ascensão. Seu cumprimento histórico ocorreu na destruição de Jerusalém e do templo pelos romanos no ano 70 d.C. Se você analisa, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele também utiliza o método histórico. Então, o método histórico é o método reconhecido pela Bíblia. Qual o método de interpretação bíblico, de interpretação profética? É o método histórico, é o método historicista ou contínuo histórico. Os reformadores protestantes, de cujas raízes nós derivamos, empregaram da mesma forma o método historicista. Nesta base concluíram que o papado era o foco de várias das profecias de Daniel e Apocalipse. Seguindo este método, os primeiros adventistas do sétimo dia perceberam, em nosso próprio tempo, as duas fases do ministério de Cristo no santuário celestial, a nossa identidade como um povo e a nossa missão. Nossa compreensão de Daniel e Apocalipse tornou-se a estrutura distinta para manter estável e para enfatizar as verdades bíblicas que ensinamos como igreja. Então percebe que, na época da Reforma Protestante, os reformadores também utilizaram o método histórico. Agora, onde eles encontraram esse método? Na Bíblia, porque esse é o método bíblico. E com base no método histórico, no historicismo, eles chegaram à conclusão de que o papado era o anticristo. Ok? Então, de acordo com esse método, nós temos esta compreensão. A Igreja Adventista do Sétimo Dia sustém o método histórico ainda hoje. Nós estamos praticamente como denominação isolados, mantendo o método histórico, porque as outras denominações abandonaram o método histórico. Mas vamos falar disso um pouco mais à frente. Vamos mencionar agora os métodos alternativos de interpretação profética. Voltando aqui ao documento na página 68, diz assim: as interpretações protestantes de Daniel e Apocalipse no século XVI abalaram a Igreja Católica Romana. Em resposta, a Contra-Reforma Católica introduziu os argumentos iniciais para dois sistemas diferentes de interpretação profética: preterismo e futurismo.
Essas posições serviram para desviar o dedo acusador profético do sistema papal. Então, olha só, queridos, o que aconteceu. Se você utilizar o método histórico, você chegará inevitavelmente à conclusão de que o anticristo é o papado. Então, o que fez a Igreja Católica quando os reformadores começaram a denunciar abertamente que o papado era o anticristo? Eles criaram, na Contra-Reforma, a estratégia de criar métodos alternativos de interpretação. E o porquê disso? Simples. Se você altera um método, inevitavelmente você vai alterar as conclusões. Uma mudança no método altera o resultado final. Simples. Então, eles criaram 2 métodos alternativos de interpretação profética. Vamos falar sobre o preterismo. O preterismo significa passado, se refere ao passado. Esse método preterista, ele foi criado pelo jesuíta Luís de Alcazar, que viveu aí no ano 1554 a 1613. Então, Luís de Alcazar, jesuíta, criou o método preterista de interpretação. O preterismo argumentava que esses livros proféticos, Daniel e Apocalipse, encontraram seu cumprimento no passado pré-cristão ou nos primeiros séculos da era cristã. Mais tarde, o preterismo penetrou no pensamento protestante, no final do século XVIII, e tornou-se o ponto de vista padrão do protestantismo liberal. Hoje, a erudição histórico-crítica estabelecida situa a composição de Daniel no segundo século a.C. Então, o livro do Apocalipse é basicamente restrito ao contexto romano nos primeiros séculos da era cristã. Então, o preterismo ele remove as profecias ou os cumprimentos proféticos para o passado. Por exemplo, quem é a besta? A besta ou o anticristo? O anticristo foi Nero, por exemplo. Então aconteceu lá atrás, foi na época do Império Romano. Então já passou, já se cumpriu, não tem nada para acontecer agora. Então eles removem os cumprimentos para o passado. Basicamente ficou tudo lá atrás. Então essa é a ideia básica do preterismo. E o futurismo? O futurismo foi um método de interpretação profética criado pelo jesuíta Francisco Ribera. Ribera viveu entre os anos 1537 a 1591. Então vejam, outro jesuíta, Francisco Ribera, criou o futurismo. O que diz o futurismo? Voltando aqui ao documento, diz assim: o futurismo penetrou nos círculos protestantes no início do século XIX. A forma mais proeminente de interpretação futurista hoje coloca basicamente o cumprimento do conteúdo do Apocalipse num período de tribulação de 3 anos e meio, no final dos tempos, começando com um arrebatamento secreto da Igreja para o céu. A 70ª semana da profecia das 70 semanas de Daniel 9, 24 e 27 é desconectada do todo e recolocada nos últimos 7 anos do mundo. Muitos protestantes conservadores adotaram o futurismo com acréscimos e variações como seu sistema padrão para interpretar as profecias de Daniel e Apocalipse. Perceba, o futurismo, portanto, remove os cumprimentos proféticos para um momento no futuro. Dentro desse esquema, há também a questão de marcadores temporais. Tá bom? Agora veja, por que a Igreja Romana criou esses métodos alternativos? Parece óbvio. Aqui o documento diz assim: Roma astutamente sabia que uma mudança no método de interpretação levaria inevitavelmente a uma alteração nas conclusões. É fácil ver que tanto o preterismo como o futurismo desviam o enfoque profético de Roma e de suas atividades. O preterismo e os estudos histórico-críticos atuais colocam todos os cumprimentos no passado,
O futurismo coloca o cumprimento do conteúdo do Apocalipse num ponto futuro, no final do mundo, após um pretendido arrebatamento secreto. Então veja, queridos, a razão foi óbvia. O método historicista leva à conclusão de que o papado é o anticristo. Então, para tirar o foco do papado, os jesuítas criaram esses dois métodos alternativos. Então, se você utiliza esses métodos alternativos, você vai ter que chegar a conclusões diferentes. O mundo cristão abraçou esses métodos alternativos, infelizmente. Mas o que tudo isso tem a ver conosco, com a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Alguns pregadores começaram a adotar uma abordagem de interpretação profética utilizando-se desses métodos alternativos. Antes de avançar, deixa eu perguntar para você uma coisa, seja sincero. Os jesuítas surgiram com um propósito claro e definido de destruir a reforma protestante, de destruir todo e qualquer efeito da reforma protestante. Eles surgiram para isso, com esse objetivo. Então, os jesuítas criam métodos de interpretação que não são bíblicos. A pergunta que eu faço a você é o seguinte: sinceramente, você acha seguro um pregador adventista, seja leigo ou pastor, utilizar métodos que foram inventados, criados por jesuítas para interpretar Daniel e Apocalipse? Não precisa ser um especialista para entender claramente que há um problema nisso. Há implicações. Porque alguns pregadores têm utilizado métodos jesuítas para interpretar profecias. Bom, podemos aqui conjecturar. Primeiro, se alguém está usando métodos jesuítas para interpretar profecias, se esse alguém fala como um jesuíta e se esse alguém age como um jesuíta, possivelmente é porque esse camarada é um jesuíta. Acredito, irmãos, que há pessoas que intencionalmente estão fazendo esse tipo de abordagem com o intuito de diluir a mensagem adventista da verdade para destruir realmente a verdade. Então, intencionalmente estão fazendo isso. Outras pessoas fazem isso para querer tornar as profecias relevantes e significativas para a igreja hoje, trazer o ar de novidade. Na verdade, eles acabam caindo no sensacionalismo barato. Por exemplo, se pegamos aqui a profecia dos 1260 anos, que foi de 538 a 1798. Essa profecia se cumpriu de forma exata, precisa. Há pregadores que olham para essa profecia de uma forma distante, se cumpriu lá no passado. Então, o que eles pretendem fazer? Essa profecia terá um duplo cumprimento. Ela aconteceu lá, mas vai cumprir-se de novo. Lá foi um período profético, agora será um período literal, um tempo literal, e vai acontecer assim, dessa forma e tal. E as pessoas ficam com aquele ar de novidade, de que é uma coisa maravilhosa. Mas nós vamos analisar com calma, você vai entender quando nós analisarmos os erros dessas abordagens, tá bom? Você vai entender. Então, muitos pregadores, com o intuito de tornar relevantes essas profecias, eles utilizam métodos jesuítas. Há pregadores também que querem ganhar notoriedade, querem aplausos, populismo, querem receber honra por parte dos irmãos, querem ser idolatrados e acabam gerando uma série de confusões, de problemas, trazendo essas heresias, apresentando aos irmãos com o intuito de ganhar reconhecimento. Infelizmente. E as razões aí podem ser diversas, mas uma coisa é certa: aquilo que é errado e nós não podemos aceitar. Temos que ser intransigentes em relação ao erro. Não podemos negociar a verdade. Então, se o pregador, por mais popular que seja, por mais populista, carismático, não importa. Se ele está apresentando algo que confronta a verdade que Deus revelou, esse pregador tem que receber nossa oposição.
dentro desses métodos alternativos existem variações. Por exemplo, alguns sugerem que uma profecia pode ter múltiplos cumprimentos. Este método iria assim sugerir que o chifre pequeno de Daniel 8 poderia ter vários cumprimentos em diferentes épocas, por exemplo, em Antíoco IV, Roma pagã, Roma papal e mesmo um pouco antes do fim, em Satanás, quando ele personificara Cristo. Então, essa ideia dos múltiplos cumprimentos, ela é uma variação do método preterista. E aqui vamos ver algumas variações do método futurista. Outros estudantes adventistas da Bíblia, tanto pastores como leigos, estão assumindo uma abordagem de orientação mais futurista. Isso aqui está na página 69 do documento. Geralmente declaram lealdade às interpretações historicistas de Daniel e Apocalipse, que nos mantêm como um povo. Há, porém, um profundo desejo de tornar essas profecias relevantes aos eventos atuais, que foi o que eu mencionei agora há pouco. Tem uns que querem trazer o ar da novidade e chegam até a usar a expressão que possuem nova luz, uma revelação que ninguém mais recebeu. Olha só que pretensão! Ninguém recebeu essa iluminação, só esse pregador maravilhoso que tem uma luz especial acima dos irmãos. A irmã White já escreveu muito sobre esse tipo de pessoas. Continuando aqui. Enquanto alguns situam certas profecias depois do fechamento da porta da graça para seu cumprimento primário, como as 7 trombetas, é mais comum optar por um duplo cumprimento no tempo do fim de certas profecias selecionadas de Daniel e Apocalipse. A única maneira de manter as posições historicistas da Igreja, creem eles, e ao mesmo tempo tornar certas profecias relevantes é empregar o recurso do duplo cumprimento. É isso que alguns têm feito. Nós vamos ver na próxima aula, no próximo estudo, o que Ellen White fala sobre isso. Tá? Vamos continuar aqui com o documento. Não há qualquer consistência nesse tipo de abordagem. Apenas alguns capítulos são reaplicados. Por exemplo, alguns alegam que as bestas de Daniel 7:8 encontram hoje outro cumprimento nas atividades dos Estados Unidos, Rússia, Iraque e Irã. Alguns argumentam que o período dos 1260 anos terá outro cumprimento no futuro com base no princípio de um dia por um dia, enquanto outros chegam mesmo a sugerir um duplo cumprimento para a profecia das 70 semanas. Essas pessoas bem intencionadas, que defendem um duplo cumprimento de profecias selecionadas de Daniel e Apocalipse, todas elas têm algo em comum. Todas creem que Ellen White apoia a teoria do duplo cumprimento para os livros de Daniel e Apocalipse. Aí a pergunta é, será que realmente Ellen White apoia essa teoria? A gente vai ver isso mais à frente. Os adventistas do 7º dia sempre reconheceram, através das informações bíblicas, que algumas profecias clássicas, nos profetas maiores e menores, dão clara evidência em seus contextos que um cumprimento mais pleno pode ser esperado após uma aplicação parcial. Isso acontece na Bíblia, isso realmente é verificável, e a igreja reconhece isso. Você tem profecias ali nos profetas como Joel, por exemplo, que fala de um derramamento do Espírito Santo. Nós temos ali um cumprimento parcial e teremos um cumprimento pleno. Malaquias também fala sobre a mensagem de Elias, tem um cumprimento inicial e um cumprimento posterior pleno. Contudo, nunca a igreja, nunca os adventistas do 7º dia assumiram essa posição referente às profecias de Daniel e Apocalipse. Esta questão não se aplica às profecias de Daniel e Apocalipse. Então, algumas pessoas pegam essa nuance que acontece nas profecias clássicas e as aplicam às profecias apocalípticas. Tá bom? Nunca a igreja se referiu desta forma. Atribuir cumprimentos duplos e múltiplos a essas grandiosas revelações da presciência divina é dar à face da profecia um nariz de cera, que pode ser voltado para esse ou aquele lado.
cumprimentos duplos e múltiplos privam essas grandes profecias de seu real significado e anulam sua contribuição para a nossa convicção religiosa. Percebe, irmãos? Olha qual é a estratégia desses pregadores. Dizem que são historicistas. Não, mantém o método historicista. Mas, o que eles fazem aqui? Eles usam o preterismo ou futurismo de acordo com a sua conveniência. Em um momento, eles usam ali preterismo. Em outro momento, futurismo. Então, é uma mistura de métodos. Você acha isso correto? A Bíblia respalda esse tipo de abordagem interpretativa? Então, isso nada mais é do que desonestidade. Porque em um momento você aplica um conceito que você julgou correto. A interpretação é puramente particular. Apesar que lá em 2 Pedro 1, 20 e 21, deixa claro que a interpretação não é de particular elucidação. Eu não posso dar a minha interpretação. Tem que ter consistência. E esse tipo de abordagem preterista ou futurista e as suas variações não possuem essa consistência. Quero concluir a parte do documento citando mais um parágrafo. Diz assim: será, porém, verdadeira a alegação de que, escondidas nos escritos de Ellen White, podemos encontrar as sementes de um novo método de interpretação de Daniel e Apocalipse, o método do duplo cumprimento? É possível que Ellen White realmente tenha ensinado e ratificado o método historicista de interpretar Daniel e Apocalipse e, ao mesmo tempo, inserido aqui e ali declarações das quais a Igreja poderia elaborar mais tarde um novo método de interpretação profética? Porque é isso que essas pessoas dizem fora. Que Ellen White endossou essa mistura de métodos interpretativos. Será mesmo? Não nos esquecemos da sólida verdade que Roma reconheceu plenamente quando seus teólogos jesuítas propuseram novos métodos para interpretar Daniel e Apocalipse. Uma mudança de método leva, inevitavelmente, a uma alteração nas conclusões. Essa estratégia de se alterar um método é uma estratégia jesuíta, oriunda do papado, do anticristo. E isso foi utilizado na Contra-Reforma. E a Contra-Reforma está hoje batendo insistentemente nas portas do Adventismo. E muitos pregadores, talvez por ignorância ou de má fé, têm utilizado esses métodos da Contra-Reforma, jesuítas, do anticristo, para ensinar nossos irmãos adventistas sobre a verdade. Isso é um absurdo. Eu quero finalizar com uma citação do Espírito de Profecia, que está no livro A Igreja Remanescente, página 51. Veja, irmãos, o que Deus fala para o seu povo. Precavenham-se todos os nossos irmãos e irmãs de qualquer um que marque tempo para o Senhor cumprir sua palavra a respeito da sua vinda, ou acerca de qualquer outra promessa de especial importância por ele feita. Perceba, irmãos, nós temos que nos precaver contra qualquer um, não importa quem seja, se é um leigo, se é um pastor jubilado, não importa. Qualquer um que marque tempo. E ela fala aqui que esse tempo é tanto em relação à vinda de Cristo, como de qualquer outra promessa dele. E esses pregadores que utilizam essas mesclas de métodos, eles adoram demarcar tempo. E eles geralmente utilizam o argumento, não, mas Ellen White falou que não podemos marcar tempo profético, mas tempo literal? Nós vamos estudar isso mais para frente, fique tranquilo. A verdade de Deus vai resplandecer, eu tenho certeza que você vai entender a voz de Deus no meio de toda essa confusão de interpretações que tem aparecido no nosso meio. Mas continuando a citação, ela diz: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Falsos mestres podem parecer muito zelosos da obra de Deus e podem despender meios para apresentar ao mundo e à igreja as suas teorias. Mas como misturam o erro com a verdade, sua mensagem é de engano
e levará almas para veredas falsas. Deve-se-lhes fazer oposição, e é isso que estamos fazendo com este material. Deve-se-lhes fazer oposição, não porque sejam homens maus, mas porque são mestres de falsidades e procuram colocar sobre a falsidade o sinete da verdade. Irmãos, a igreja tem sido fortemente atacada por Satanás de todos os lados. Sempre foi assim. O intuito dele com o erro é destruir, é desencaminhar almas. Se você está seguindo algo, uma teoria, um método, seja lá o que for, errado, a probabilidade de você perder o caminho, quem sabe até a sua própria salvação, é muito grande. Mas eu sei que há pessoas obstinadas que não querem ouvir o contraditório. Aceitaram essas ideias e se fecharam com essas ideias. Basicamente entregaram o controle de sua vida a um homem, a palavra de um homem. É claro, é uma escolha pessoal de cada um toma a sua decisão. O que eu estou te apresentando aqui e vou te apresentar nos próximos áudios é exatamente a posição da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Igreja esta que eu creio de todo o meu coração, de toda a minha alma, com todas as minhas forças, é a igreja que Deus estabeleceu neste mundo. É a igreja remanescente de Deus e que Ele dirige esta igreja e a conduzirá até o fim. Qualquer pregador, qualquer pessoa que fale contrário aos fundamentos que esta igreja mantém, baseados realmente na revelação de Deus, não em deturpações e falácias, essa pessoa receberá de minha parte oposição, porque é exatamente isso que a irmã White fala aqui em Igreja Remanescente, página 51. Nós devemos nos opor a esses tipos de pregadores, porque a obra de destruição é feita, pessoas são desencaminhadas e uma série de coisas vem na esteira, das quais aqueles que estão estudando, que estão aceitando essas ideias, nem fazem ideia. Portanto, irmãos, peço que Deus abençoe a cada um grandemente, que o Senhor abra os olhos de todos para que possamos ver realmente qual é a sua verdade. Peço que vocês compartilhem esse áudio e os demais que serão produzidos também. Vamos ajudar aquelas pessoas sinceras que buscam orientação, que não querem ser enganadas, que realmente estão em busca de respostas. Ok? Então, conto com a colaboração de vocês. Fiquem com Deus e até o nosso